Olá, hoje nós vamos falar sobre a grade de atividades do Centro-Dia, mais um instrumento que compõe a instrumentalidade do serviço. Bem, a grade de atividades é uma ferramenta de planejamento utilizada para organizar e sistematizar o conjunto de informações referente às atividades coletivas do Centro-Dia. A grade de atividades é muito importante porque está diretamente relacionada com as diretrizes da Política Nacional de Assistência Social, que são planejamento e continuidade para o alcance de propósitos. Estabelecer uma grade de atividades no serviço significa planificar, controlar e dirigir as ações coletivas com data, hora, dia e responsáveis. Ainda informa com exatidão e clareza o que será realizado, demonstra a finalidade do serviço, ou seja, para que o serviço veio. Quem acessa entende o que será realizado e como será feito. A grade dá transparência dos atos do serviço, dá maior credibilidade e fortalece o serviço, pois demonstra organização e transparência, e também é uma forma de prestação de contas à sociedade, aos próprios usuários, à própria entidade, à diretoria, os demais usuários e à sociedade como geral, como a rede prestadora de serviços. No âmbito do Centro-Dia, a grade de atividades deve ser elaborada todo início de ano para um período de 12 meses, pela equipe técnica, carimbado e assinado pela coordenação do serviço e posteriormente disponibilizado em local de visibilidade. Por que ela deve ser elaborada todo início do ano? Porque é no início do ano que a equipe senta para fazer todo o planejamento do serviço. E planejar as atividades e organizá-las numa ferramenta de planejamento é extremamente importante. Por que para um período de 12 meses? Porque demonstra a continuidade do serviço e ter uma atividade diária mantém a organização da pessoa com deficiência no desenvolvimento e no aprendizado dessa atividade. A grade de atividade deve ser feita por toda a equipe técnica, passando pela coordenação, pelo assistente social, psicólogo, terapeuta educacional e educador, porque são esses profissionais que têm que, por meio das atividades, executar e dar resultado com as metas. Portanto, as atividades têm que estar vinculada ao produto, à entrega que os educadores sociais têm que fazer para a própria entidade e para os usuários, que são a pessoa com deficiência e sua família. Se a atividade não tiver a finalidade do cuidado e da convivência, que são a finalidade do Centro-Dia, os educadores não vão conseguir dar respostas para esses usuários. Carimbado e assinado pela coordenação do Centro-Dia, que demonstra que teve uma validação pela responsável do serviço, e disponibilizado em local de visibilidade é para dar transparência ao ato do serviço, que demonstra a sua organização. O modelo da grade de atividades recomendado pela Federação é simples, tem o formato de uma matriz e contém todas as informações necessárias para a continuidade e a presteza do trabalho. Nós temos informações do turno, nós temos a informação do nome da ambiência, da hora, do nome do educador de referência, da relação de atividades e o nome da atividade por dia da semana. Por que a informação do turno? Porque eu tenho Centro-Dias que funciona nos 2 turnos, manhã e tarde, e tenho Centro-Dia que funciona somente um turno, manhã ou tarde. O nome da ambiência demonstra a oferta das atividades ali prestada. Então, as ambiências recomendadas pela Federação é a ambiência de vivências, ambiência de corpo em movimento e ambiência de participação comunitária.
a informação da hora para todos os usuários, prestadores, colaboradores saber qual horário que vai ser realizada determinada atividade. O nome do educador de referência. Pela metodologia de trabalho social do Centro-Dia, recomenda-se que cada ambiência tenha um educador fixo que vai ser o responsável por realizar todas as atividades referentes àquela ambiência. Ou seja, se eu tenho um Centro-Dia com 3 ambiências, eu preciso de 3 educadores. Não preciso mais de nenhum profissional para prestar ou realizar uma atividade extra, um oficineiro, etc. A relação de atividades. Essa informação demonstra todas as atividades que vão acontecer por ambiência no Centro-Dia naquele respectivo ano. E o nome da atividade por dia da semana significa que, além de eu ter o conjunto de atividades que vão ser realizadas no ano, eu tenho a informação de qual atividade vai acontecer na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Então, é dessa forma que nós organizamos as informações na grade de atividade e dá uma visão global das atividades coletivas do serviço. Vamos à grade de atividades e o conjunto de informações dispostas. Este é o modelo de matriz que a Federação recomenda para organizar as atividades coletivas por ambiência do Centro-Dia. Então, como nós já falamos, nós temos a coluna do turno, da ambiência, do horário, da oficina, do educador de referência, o conjunto de atividades e os dias da semana que o Centro-Dia funciona. Então, o turno, esse horário, essas informações que nós colocamos, elas são fictícias, as quais o Centro-Dia deve adaptar de acordo com a sua realidade. Então, eu tenho o turno de manhã, que vai de 7 às 11, e o turno da tarde, que vai de 12 às 17. As ambiências, elas replicam, eu tenho ambiência de vivência, corpo em movimento e participação comunitária, da mesma forma no outro turno. Tem os horários divididos, como sabemos, cada oficina deve funcionar em até 2 horas, né? É o tempo que funciona bem para a pessoa com deficiência, determinada atividade. Isso significa que em cada ambiência nós vamos ter 2 atividades, 2 oficinas. Então, aqui nós dividimos o horário em de 7h15 às 9h15, uma oficina, e de 9h30 às 11h30. Então, todas as ambiências, o horário é o mesmo, para que a gente consiga fazer a circulação dos coletivos. Então, na ambiência de vivência, nós temos 2 oficinas que são fixas, oficina de cuidado e oficina de autocuidado, que um educador fixo de referência vai ser responsável por realizar essas 2 oficinas. Como sabemos, na metodologia, a oficina é método, é como será realizado a atividade, é o passo a passo para realizar a atividade. No próximo vídeo, a gente vai ver como que a gente planeja uma oficina. Depois, nós vamos ter o conjunto de atividades que vão ser realizadas durante o ano e depois cada atividade por dia da semana. Lembrando que as atividades de cuidado e autocuidado no âmbito da assistência diz respeito à relação entre o sujeito com ele mesmo, a relação entre o sujeito com o outro e a relação do sujeito com o ambiente, com os demais. Então, o conceito, a concepção de cuidado para assistência social difere do cuidado da saúde, que tem um caráter de promoção de saúde, com viés de cura, de adoecimento. No caso da assistência, o cuidado está ligado ao cuidado com as relações de mim com o outro. Isso que significa cuidado quando tem um outro desenvolvendo alguma atividade de cuidado com terceiro. E o autocuidado significa a
a própria pessoa cuidando dela mesma, do outro e do ambiente. Na corpo e movimento, na ambiência de corpo e movimento, a gente tem 2 oficinas também, que são oficina de convívio e oficina de interação. Essas 2 oficinas, essas 2 ambiências, de corpo em movimento e participação comunitária, são as ambiências que vão lidar com a vulnerabilidade de isolamento social. São essas 2 ambiências que vão dar respostas para os usuários com relação ao fenômeno do isolamento social. Então, sabemos que o isolamento, quando uma pessoa está em situação de isolamento social, ela está em não condições de estabelecer relações sociais. Por isso, ela se isola. E é nessas 2 ambiências que nós vamos fomentar, promover essa ampliação de estabelecimento de relações, de interações. Então, eu utilizo a ambiência de corpo e movimento, que vão trabalhar atividades de movimento, de educação física, de artes, para se conseguir o convívio, para se conseguir estabelecer relações. Para essa ambiência, a Federação desenvolveu uma metodologia por meio de linguagens alternativas, que já foi disponibilizado para toda a rede uma cartilha chamada de linguagens alternativas, onde nessa cartilha tem todos os conceitos que a gente trabalha do corpo, do movimento, das atividades de educação física, das atividades de artes, com essa finalidade de promover a interação, de promover o convívio. A partir dessa cartilha, os educadores têm um conjunto de aproximadamente 70 fichas para aplicar nesses dias da semana durante o respectivo ano. A outra ambiência é a participação comunitária, que também tem o objetivo de ampliar habilidades sociais para que a pessoa participe da sociedade, para que a pessoa estabeleça relações, para que estabeleça comunicação, da mesma forma que a corpo em movimento. Só que aqui tem um viés diferente. Nessa ambiência vão se desenvolver 2 oficinas, de participação cidadã e de mundo social. A participação cidadã está ligada a atividades coletivas, que busca surgir impacto e efeito para um grupo de pessoas. Está ligado a atividades de cidadania. Já o mundo social está ligado a atividades individuais para cada pessoa. Atividades de projetos de vida, de construção de papéis sociais, para essa pessoa ter papéis sociais diferentes que até então ela tem. Essas 2 oficinas que são desenvolvidas nessa ambiência por meio de um conjunto de atividades. Dessa forma, nós podemos replicar essas mesmas informações para a parte da tarde, que pode ser o mesmo usuário ou usuário distinto, ou se não, prover atividades diferentes para os outros coletivos. Lembrando que as atividades têm que ter essa concepção, cuidado, convivência e participação. Nesse contexto, nós acabamos de apresentar e finalizar o instrumental grade de atividades. E amanhã nós finalizamos a instrumentalidade do Centro-Dia, pois nós vamos trazer para vocês o plano de desenvolvimento da oficina, que é o PDO. O PDO também é um instrumento de planejamento. Até breve.